E aí, tudo bem? Boas-vindas a essa nossa análise de hoje. Olha, se a ideia é mergulhar no mundo das cerâmicas em odontologia, esse aqui é o lugar certo. Hoje a gente vai fazer um resumo geral, quase como uma aula completa e resumida mesmo, traduzindo aquela ciência dos materiais super complexa em um mapa prático para o dia a dia da clínica. Sabe qual é o maior desafio na odontologia restauradora? É devolver a função de um dente que aguenta a pancada, que aguenta a força da mastigação, mas que, ao mesmo tempo, engane os nossos olhos e pareça 100% natural. A resposta para isso, claro, está nas cerâmicas. Vamos entender exatamente como a escolha desse material pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma reabilitação oral. Para organizar bem as ideias, o nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos rápidos. Primeiro, o dilema estética versus resistência, depois a fase vítrea e cristalina, aí entramos no espectro das cerâmicas, passamos por moldagem e confecção e fechamos com a cimentação correta. Então, vamos logo para o primeiro ponto. O dilema estética versus resistência. É o que a gente chama de o eterno cabo de guerra clínico. Veja bem, toda decisão que a gente toma na hora de planejar uma coroa ou uma faceta é uma balança entre beleza e força. A gente quer um material que não quebre de jeito nenhum, mas que também deixa a luz passar de um jeito bem natural, né? O problema é que ter os dois no máximo é quase impossível. Tem uma regrinha básica na clínica. Espaço protético amplo exige cerâmica mais resistente. Ou seja, se falta um dente inteiro, a exigência mecânica ali é gigante. E a biologia da nossa boca simplesmente não perdoa material frágil. Nessas horas, não tem jeito. A gente precisa abrir mão de um pouquinho daquela translucidez maravilhosa para usar a cerâmica mais forte que tiver. É sempre a anatomia de quem está na cadeira que dá as cartas. E isso já puxa o nosso tópico 2, a fase vítrea e cristalina. Para facilitar, vamos pensar na analogia do vidro contra a pedra. Se a gente for olhar no nível microscópico, dá para resumir tudo na regra dos opostos. Toda cerâmica odontológica tem uma fase vítrea e uma fase cristalina. A fase vítrea, que é o nosso vidro, tem uma estrutura desorganizada. E isso é ótimo para deixar a luz passar. É o que dá aquela beleza, aquela translucidez de um dente jovem. Mas, mecanicamente, ela é mais frágil. Do outro lado da balança, a gente tem a fase cristalina. Pensa nela como um monte de pedras super organizadas e incrivelmente resistentes para aguentar a mastigação pesada. Só que tanta densidade assim acaba bloqueando a luz. O resultado? Uma peça super forte, mas bem mais opaca. Quando a gente analisa a microestrutura de perto, fica super claro como esse material vai se transformando. Nas cerâmicas feldspáticas de leucita, a gente percebe muito espaço que corresponde justamente à matriz vítrea. Mas conforme avançamos para materiais como disilicato de lítio, os cristais começam a dominar a parada. E quando chegamos na zircônia, uau, é praticamente só rocha. São cristais totalmente compactados, sem deixar um espacinho sequer para a luz. É literalmente a força bruta, mas sem a mágica óptica do vidro. Certo? Agora vamos para o tópico 3, o espectro das cerâmicas. Ou seja, como a gente seleciona a ferramenta exata para o problema que está ali na nossa frente. Dá para dizer que esse espectro funciona como um mapa do tesouro na odontologia restauradora. A gente classifica os materiais com base naquela proporção de vidro e cristal que a gente acabou de falar. Lá no topo, as feldspáticas reinam absolutas na estética. Descendo um pouco, a gente esbarra no disilicato de lítio, que é aquele meio termo de ouro, sabe? Um material bem versátil, com ótima estética e uma resistência super bacana. E lá na base, segurando tudo, vem a zircônia. É proteção e resistência mecânica inabalável, não tem pra ninguém. Falando um pouco mais da feldspática, ela é literalmente o nosso terno sob medida. É um material em pó que o técnico lá no laboratório mistura com um líquido, quase como um pintor pintando um quadro, camada por camada no pincel, indo para o forno várias vezes. É um trabalho mega artesanal. E por mais que ela tenha a menor resistência mecânica de todas, a estética é insuperável para dentes da frente. Fica perfeito para uma coroa unitária ou uma faceta bem delicada. Só que a realidade da clínica muda o tempo todo, certo? Quando a gente para de fazer um dente da frente e vai para uma reabilitação pesada num molar lá atrás, ou uma prótese sobre implante, a regra do jogo vira de ponta cabeça. A estética já não é mais a prioridade número 1, e sim a integridade estrutural. Aquele terno sob medida todinho de vidro não ia durar um dia com as forças da mastigação ali. É exatamente aí que a zircônia entra em cena. Ela é o nosso grande levantador de peso. Ao contrário daquela delicadeza toda da feldspática, a zircônia não tem matriz vítrea. É cristal cuboide purinho e totalmente compactado. Então, se o medo é a prótese fraturada daqui a uns anos num paciente que tem uma mordida muito forte, ela é de longe a melhor pedida. A gente sacrifica a estética transparente, mas ganha uma paz de espírito mecânica que não tem preço. Bora para o tópico 4, moldagem e confecção.
É aqui que a gente conecta o que rola na boca com o que acontece lá no laboratório. Tudo começa com uma cópia perfeita. Primeiro, a gente captura a anatomia usando um material elastomérico, geralmente um silicone super preciso que entra em qualquer cantinho, formando um molde negativo do preparo. A partir daí, o laboratório pega esse molde e vaza um gesso especial em cima dele. O resultado é uma réplica física tridimensional que é exatamente onde o dente novo vai nascer. O fluxo prático é basicamente esse. Primeiro, a captura, que hoje em dia pode até ser digital, com o scanner intraoral. Depois, a criação do modelo fiel e, por último, a confecção em si. Olha, se tem uma coisa absolutamente crucial aqui, é que a adaptação marginal da coroa, que é o que evita cárie no futuro, depende que esses 3 passos funcionem como um relógio suíço. É a espinha dorsal de todo o processo restaurador. Com a réplica pronta, o laboratório decide como vai fabricar a peça. Pode ser por estratificação, que é aquela arte manual, construindo tudo no pincel, ou pode ser pela usinagem CAD/CAM. Aí já é o auge da revolução tecnológica na odontologia. Um computador projeta a coroa e uma máquina fresadora esculta a peça inteira a partir de um bloco de cerâmica bruto, tipo de silicato ou a própria zircônia. O legal do CAD/CAM é que o processo fica extremamente homogêneo, previsível e livre daquelas falhas humanas de condensação. Muito bem, chegamos no último passo, tópico 5, a cimentação correta, que é, no fim das contas, a química do travamento final. Presta atenção nisso. Não adianta nada a peça vir linda e perfeita do laboratório se o adesivo não conseguir reconhecer quimicamente a superfície dela. As cerâmicas se dividem em 2 grandes famílias na hora de colar. As ricas em sílica, que tem muito vidro, são sensíveis ao ácido. O ácido cria uns mitroporos que o cimento adora para poder grudar. Já a outra família, que é da zircônia, é rica em óxidos e, como a gente viu, elas não têm vidro. Então, jogar o ácido odontológico normal nelas é jogar tempo fora. Não faz absolutamente nada. Então, como é que a gente resolve o problema da zircônia? Já que não dá para derreter a superfície com ácido, a gente apela para força bruta em escala microscópica. A gente usa um tratamento mecânico, tipo um microjateamento com partículas de óxido de alumínio. Isso cria uma textura toda rugosa na peça e é ali que o cimento vai se ancorar de verdade. Sério, se você errar esse protocolo e aplicar ácido na zircônia, é receita garantida para a coroa soltar e cair poucos dias depois. Para fechar com chave de ouro, a gente tem a escolha do cimento resinoso. Lembra do papo sobre a luz atravessar o vidro? Isso volta aqui. Cimentos fotoativados precisam da luz do aparelho lá do consultório para endurecer. Se for uma faceta fininha e transparente, a luz atravessa perfeitamente e trava o material. Agora, e se for um blocão de zircônia super opaco? A luz nunca passaria. É exatamente para isso que a gente usa os cimentos duais. Eles têm uma reação química própria que faz o cimento endurecer no escuro, garantindo que tudo fique firme por baixo de peças muito robustas. E assim a gente fecha essa nossa imersão. Passamos da microscopia das fases vítreas e cristalinas lá no comecinho até a bancada do laboratório e a química rigorosa da cimentação. Mas eu queria deixar uma reflexão final para vocês. Com o avanço vertiginoso da ciência dos materiais e da nanotecnologia, será que no futuro próximo alguém vai conseguir criar uma super cerâmica que tenha o máximo de transparência e ao mesmo tempo seja indestrutível? Será o fim desse eterno cabo de guerra clínico? Olha, é um futuro muito empolgante para a gente acompanhar. Fica aí a reflexão e a gente se vê na próxima exploração.